Todos, em algum momento, questionamos o propósito de nossas ações e, conforme amadurecemos, novas experiências nos levam a refletir mais profundamente sobre o que fazemos e por que fazemos. E recentemente eu vi um vídeo em um canal chamado Duarte e um rapaz relatou que sente um grande vazio existencial por não conseguir crer que algo existe de maneira definitiva, no sentido de divindade. E ele não consegue nem defender que Deus existe e nem que não existe, que é o que nós chamamos de agnóstico. E o agnosticismo é uma doutrina filosófica que considera vã qualquer metafísica e qualquer ideologia religiosa, mas ao mesmo tempo eles não conseguem provar nenhum nem outro. E me intrigou, pois na atualidade é comum que as pessoas se voltem para a ideia de que Deus não existe, pois acham que facilita a forma de enxergar o mundo ou estão de fato convictas disso. Uma outra questão também são algumas informações vagas e um tanto equivocadas que ele apresenta mais pro final do vídeo. E eu também vou falar a respeito disso também mais pro final do vídeo. O vídeo de hoje não é só uma resposta para as reflexões colocadas, mas também de uma forma a responder quem tem as mesmas questões, convicções e fazer uma pequena defesa do porquê crer em Deus, na verdade, responde os nossos anseios. Um dos primeiros argumentos que ele deu para não conseguir assumir uma fé foi: religiosos tendem a não serem questionadores, e isso os leva a crer no sobrenatural. De fato, para os que buscam apenas experiências transcendentais ou validações de suas crenças, isso pode ser uma verdade. Contudo, não é a realidade daqueles que têm uma experiência genuína com Deus. E quando eu digo experiência, não me refiro apenas a meras sensações de algo sobrenatural, mas uma convicção profunda com a verdade. Ele também declara que não consegue se firmar em uma única fé, pois é muito questionador. E para muitos, de fato, a fé é uma experiência ilógica com a ausência de questionamentos. Mas isso tem sentido? A fé é a certeza, o firme fundamento do que se espera e prova do que não se vê. Ou seja, não é por emoção, é por conhecimento do que se questiona. Se for, de fato, por mera experiência, se perde o intelecto. Por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2. Se eu estou mal, 1 mais 1 é igual a 2. Se estou bem, 1 mais 1 é igual a 2. Não depende de um arrepio, ou de um sentimento, ou de uma palavra mágica. Por isso, eu acredito com total convicção de que não é a falta de questionamento que nos conduz ao Criador, mas sim a intensidade de nossos questionamentos. E é como se você não fizesse ideia de como faz um determinado cálculo. E quando você entende, é um misto de alívio e felicidade. A certeza da fé é de fato uma convicção de algo de que antes não se compreendia. Considerando que o universo é altamente complexo e detalhado, crer que uma figura o tenha planejado parece mais lógico do que acreditar que tudo foi gerado por si mesmo sem um propósito definido. Pense, por exemplo, no desenvolvimento de uma mão mecânica. Foram necessários anos e anos e anos de pesquisa e a mais recente conseguiu formar alguns movimentos mais humanos, mesmo após décadas de pesquisa. E mesmo assim somos incapazes de replicar com fidelidade todos esses movimentos, que fazem dos nossos membros altamente funcionais e únicos. E é essa mesma ciência que busca entender e replicar a vida, também a mesma que possui inúmeros pensadores, tanto antigos quanto mais modernos, que insistem que tudo que vemos e experimentamos surgiu de pura aleatoriedade, sem um real planejamento.
Sinceramente, em um mundo que busca respostas para o que ocorre no cosmos e na mente humana, pensar dessa forma me parece sinceramente medíocre. Eu imagino que seja incrível a experiência para a pessoa, ela crê numa divindade que protege ela, que vai levar ela para o céu. Isso deve ser simplesmente libertador. Você crê em algo fielmente, tendo a certeza que você vai ter uma recompensa após morrer. Mas eu imagino que deve ser libertador também você conseguir saber que não existe vida após a morte e entender que você só precisa viver a sua vida, sem travas, sem julgamentos, sem doutrinas. E eu imagino que qualquer um dos dois lados seja libertador para a pessoa que acredita nisso, seja ateu ou religioso. Julgamento, doutrina e travas. Muitos acreditam que esse seja o objetivo final da religião, talvez para algumas, mas é óbvio que quando o mundo fala de religião, principalmente atualmente, na maioria das vezes, ele se refere à matriz judaico-cristã. Mas pensando dessa perspectiva de julgamento, doutrinas, travas que ele menciona, quando a gente fala sobre as ordens de Deus, a gente não está apenas lidando com proibições, mas também com instruções. Ora, se cremos que Deus nos fez, Ele nos projetou. Se Ele nos projetou, Ele sabe como nós funcionamos e como devemos agir, como nos cuidar, e nos instrui até mesmo como nos conhecermos melhor e como conhecê-lo de fato. Nisso eu coloco de maneira bastante intrínseca: não existe descrença. Com isso eu pergunto: hoje você acordou, saiu com seu carro e aleatoriamente decidiu bater o seu carro em outro carro. Bom, obviamente, acho que você não faria isso propositalmente. Mas a questão é, você pensaria 2 vezes antes de tomar essa atitude, certo? E aí isso me leva à pergunta: por quê? Senso comum, respeito, educação, mas o que é tudo isso? Senão um tipo de crença e um tipo de doutrina. E as leis? O que são elas senão travas que punem aqueles que as transgridem? Em absoluto, acreditar que você não crê em algo é profundamente incoerente no ponto de vista lógico. Literalmente, você crê que algo não existe. Se alguém precisa de religião para ser bom, a pessoa não é boa. É um cão adestrado. Cara, não somos cães, mas pessoas problemáticas. Nós mentimos, tramamos, ofendemos, matamos. A verdade é que, mesmo com as leis que regem nossas sociedades, há aqueles que se rebelam, sentem prazer nas transgressões e na impiedade. No entanto, o senso comum é um forte candidato na explicação desse tipo de ocasião, pois é um conhecimento intuitivo que nos orienta na tomada de decisões cotidianas, com base no que a maioria considera aceitável ou correto. Mas, na verdade, o que pode realmente nos mover ao entendimento é a ideia de que fomos criados por um ser superior. Deus, por nos criar, conhece nossa natureza. Por amor a Ele e às pessoas que amamos, buscamos ser mais semelhantes a Deus, alinhando nossos comportamentos à sua vontade, pois isto, sim, é o nosso objetivo: agir conforme o nosso Criador nos ordena. E sendo honesto, desses 3, quem realmente seria como um cão adestrado? O que obedece pelas aparências, o que não transgride a lei por conta da sua punição, ou o que muda por amor? Tudo bem, eu mencionei sobre Deus, mencionei sobre a Bíblia. Então, por que Jesus? Jesus espiritualmente e historicamente teve um impacto extremamente profundo na sociedade. Foi influente e ainda é para aqueles que o buscam. Mas se a dúvida vem por falta de provas históricas, é uma dúvida completamente vã.
Platão, Aristóteles, eles têm muito menos registros históricos, tanto de seus pensamentos como dos que conviveram com ele, do que o próprio Jesus. Segundo Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, parte do que relatou é que o conhecimento humano é suficiente para concluir a ideia de uma deidade. Mas, no entanto, ao longo da história, povos de diversas culturas, como o da Mesopotâmia, já possuíam a ideia de uma ou várias deidades. E mesmo sem o conhecimento de Gênesis, esses povos antigos acreditavam na imperfeição do ser humano e reconheciam a necessidade de intermediários para sacrificar algo em prol do perdão desse Deus divino. Na filosofia também, por séculos, foi debatido o sentido de tudo, a origem das coisas, que é o que os gregos chamavam de logos. Mas ao contrário do pensamento moderno, sobre a verdade ser relativa, a filosofia tinha logos como a verdade intrínseca. Seria a própria realidade se explicando. E aí entra a resposta à retórica que eu fiz. Por que Jesus? Bom, somente o Deus revelado na Bíblia revela o sentido real na vida do homem. Explicou os seus propósitos e até mesmo a sua redenção dessa mesma imperfeição que até mesmo outras culturas haviam notado no homem. E quando Deus manda Cristo, manda Jesus encarnado, Jesus não é somente o Redentor anunciado há milênios. Ele é o exemplo de como entender a vida em si e o mundo onde habita. Ele foi o sacrifício final para nossas transgressões. Ele nos ensina a buscarmos a sermos como Ele todos os dias. Ele é, de fato, chamado de Logos, pois Ele é, de fato, o centro de tudo. É o que explica tudo. A forma coerente de você entender a Escritura é entender a Jesus. E aprender, viver segundo sua vontade, nos satisfaz intensamente quando fazemos. Pois não satisfaz nosso corpo, mas sim o espírito. Pois o espírito muitas vezes quer o que a carne não quer. E se essa frase sobre o espírito querer o que a carne não quer não faz sentido para quem não crê, substitua espírito por senso comum e carne por pensamentos intrusivos. E esse sim é o cerne do cristianismo. Mas como Jesus é o ponto mais importante da nossa fé, a nossa chave hermenêutica, então talvez fique para um outro vídeo somente dedicado a isso. Pois bem, dito isso, vamos encaminhar para a última parte do vídeo. Duarte mencionou a existência de milhares de religiões dentro do cristianismo, mas na verdade o que elas são chamadas são de denominações. Elas professam, na teoria, a mesma fé em Jesus, e isso não faz parte só das igrejas evangélicas e protestantes, mas também dentro da Igreja Católica Romana também tem essas subdivisões denominacionais. E não, isso não faz de modo algum Deus alguém que se revela mal. Revela, na verdade, o coração de que aqueles que acessam a Escritura são capazes de deturpar o que foi revelado em seu bel prazer, criando mentiras e doutrinas falsas. Fica muito claro isso quando você lembra que a Bíblia é um livro que levou as pessoas a serem perseguidas, torturadas e mortas quando professavam o que estava definitivamente escrito. Enquanto outras se mantiveram e se mantêm no poder até hoje por conta de suas deturpações que levam o homem a ser ainda pior. Quanto às suas buscas, no Duarte em relação à teologia, filosofia e ciência, ele tem uma boa retórica, mas eu sugiro que busque as fontes literárias dos vídeos que ele assiste, que ele acompanha, para evitar alguns erros bobos ou até algumas informações históricas erradas. Por exemplo, teve essa questão das denominações, e também ele diz que Deus se revelou na Europa de uma determinada maneira e nasceu o cristianismo. Na verdade, a história começa no Oriente Médio e a igreja se estabelecendo após a morte e ressurreição de Jesus em Jerusalém e Antioquia. E foi bem depois, na verdade, que o cristianismo foi crescendo para a Europa. E isso não é documentado somente na Bíblia, mas também por historiadores, como Flávio Josefo, por exemplo.
Agora, se ele se referiu ao cristianismo institucionalizado, lá em 330, com Constantino, bom, aí ele está correto, de fato. Inclusive, eu recomendo que ele assista a live no canal Rushduni Brasil, com o professor Lucas Gesta, a respeito desse mesmo tema. E como conclusão, a vida sem crença é de fato mais confortável? Qual é o sentido de trabalhar e fazer o certo se o sentido é dado por nós? Qual é o sentido de você ser quem você é se na verdade é você que se define? Não sei se vocês já notaram, mas existe o ato de ver. Tem dois momentos. Tem o momento de avistar e tem o momento de enxergar. Esse é mais difícil. E às vezes a gente não enxerga exatamente porque estão na cara da gente. Fica comum. E a gente não nota o disparate que é aquilo. Não adianta você buscar pela verdade, mas quando ela aparece na sua frente, você não enxerga. No mais, fiquem com Deus e até a próxima.